E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai trabalhar com o problema Making Faces, terceiro problema aí da primeira semana do CS50 Python, semana 0, Problem Set 0, aí funções e variáveis do CS50 Python, tá? A gente vai usar algumas outras coisas, vamos usar função e alguns métodos aí, então bora lá ver como a gente resolve esse problema. Bom, estamos aqui direto no site do CS50, Making Faces, então vamos ler aí mais ou menos, eu vou ir dando uma traduzida para vocês no texto do que a gente precisa fazer, então vamos ler, ver e fazendo passo a passo, que esse problema exige que a gente faça um pouquinho de cada vez. Então antes que existisse qualquer emoji, existiam os emoticons, né? Em que a gente só digitava ali usando alguns caracteres de uma forma que parecesse ali os emojis. Então a gente poderia escrever dessa forma para representar uma cara feliz e dessa forma para representar ali uma carinha triste. A gente não tinha ali os emojis da forma como a gente tem hoje em dia, fácil e rápido para usar, né? Então vamos lá. No arquivo chamado faces.py, faces.py, a gente tem que implementar uma função, tá? Então a gente colocou aí agora a função. Beleza? Não tem nada muito curioso, tá? Então a gente tem que implementar ela, uma função chamada convert, que aceite uma string como input, tá? E vai retornar pra gente esse mesmo input, essa mesma string, só que a gente vai substituir aí as carinhas felizes igual emoticons, né? Com os caracteres, para emojis, né? Para as carinhas aqui em desenho mesmo, que é o que a gente usa hoje em dia, tá? A gente tem um linkzinho aqui para copiar as duas já, que a gente pode abrir e copiar para facilitar a nossa vida, e o restante do texto a gente deve retornar inalterado, então é só a gente mudar, assim que a gente encontrar aqui a carinha triste ou a feliz, a gente mudar para os emojis, né? E aí que tem a parte mais tricky, né? Até então a gente já conseguiria fazer usando, por exemplo, a .replace function, né? A função .replace para a gente substituir ali uma coisa pela outra. Mas aí que vem a parte mais difícil. Depois, no mesmo arquivo, a gente implementa uma função chamada main, que vai colocar a pessoa para input, tá? Então, a gente vai ter o input da pessoa nessa função main, não na função convert. E depois, dentro dessa função, a gente chama a função convert, que a gente já deve ter definido, né? E manda esse input, é o que a pessoa digitou, a gente manda para a função convert. Essa função convert, que a gente já deveria ter definido, vai converter para a gente, né, os emoticons por emojis, e aí a gente só printa o resultado final, beleza? E aí a gente pode ou não ali criar um certo cenário ali com o nosso input, então eu posso perguntar alguma coisa específica para a pessoa responder, mas não é obrigatório, né, para a gente passar aqui, tá? Não é requerido para a gente passar aí nos testes, beleza? Então bora fazer esse problema. Como eu disse, a gente pode usar um método de string que foi o .replace, tá? Que a gente já usou, né? Se você dá uma olhada aqui nas hints depois, você pode ver que na documentação do próprio Python aqui nos métodos de string, você vai achar a .replace ou outras formas de obter esse mesmo resultado, né? Mas vamos usar aí a .replace. Primeiro de tudo, vamos fazer o setup, que é criar nossa pasta, tá? Faces, depois criar o nosso arquivo faces.py. Eu vou fazer aqui no VS Code, vou fazer pelos íconezinhos aqui, depois ali, quando a gente for fazer o check 50 e o submit 50 no VS Code online, eu faço aqui pelo terminal, tá? Mas vamos fazer por enquanto por aqui. Tá? Então vamos criar uma pastinha faces, dentro dessa pastinha um faces.py, beleza? E é só esse setup que a gente precisa, tá? Vamos dar aqui também, a gente está aqui nessa pasta minha Coding Doors Problems 2, eu vou entrar na pasta faces, tá? Ou na pastinha que vocês criarem aí, tá? Então vamos dar um cd faces, tá? Pronto, entramos na pastinha, agora é só criar nosso código, depois a gente consegue rodar ele aqui perfeitamente, beleza? Então bora lá. Então primeiro de tudo a gente viu lá no enunciado que a gente tem que primeiro definir nossa função, tá? Sempre lembrem, gente, quando a gente tem um problema igual esse, é muito fácil se confundir. Putz, se eu vou ter que primeiro pegar o input da pessoa, eu vou ter que chamar main primeiro, então eu vou definir a main. Mas não faça isso, tá? Faz primeiro aí pelo que o CS50 está pedindo pra gente. Vamos primeiro implementar a função convert, tá? Que é onde a gente vai querer converter, e depois a gente tenta ver a questão do input, né? Como a gente vai ter essa resposta do usuário, guardar ela, mandar para nossa convert function. Então vamos lá, a gente precisa implementar a convert function
de forma que ela só aceite essa string que vai vir depois da nossa main function, da nossa função principal, mas no geral a gente só quer que ela converta ali pra gente os emoticons pelos emojis. Então bora lá implementar essa função. Então pra gente implementar uma função, vamos definir def, tá? E o nome da função, que o CSSwift pede pra gente que seja convert. Convert, parênteses, tá? Padrão aí de estrutura de função, beleza? E aqui a gente vai receber uma string, certo? Que vai ser o input da pessoa. Então vamos aqui colocar, por enquanto, só string, tá? Depois a gente pode renomear isso para outra coisa. 2 pontinhos e vamos agora converter isso dentro da nossa função. Então a gente quer pegar a nossa string, que vai ser o que depois a pessoa vai escrever, né? Então a gente espera que ela escreva, como a gente pode ver aqui no exemplo em vídeo, a gente espera que ela escreva um hello ou alguma frase e o nosso emoticon, né? A carinha triste ou a feliz, para a gente depois converter. Como vocês podem ver aqui, a gente quer converter ali o emoticon triste pelo emoji triste ou vice-versa. Então aqui a gente vai pegar esse string e usar a .replace. Então, primeiro de tudo, vamos lá, vamos colocar esse resultado dentro de uma variável primeiro. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, frase, tá? Por exemplo, igual a nossa string que a gente vai receber, .replace, tá? Parênteses. Como a gente estrutura a .replace? Eu tô aqui com o W3 Schools aberto, como sempre. Aqui a gente consegue ter uma ideia de como funcionam os métodos de string. Se você quer um dicionário aí completo de Python e de outras linguagens, o W3 Schools, assim como a própria documentação das linguagens, aqui o W3 Schools tudo é um pouco mais fácil. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui a .replace, o .replace method. Então se a gente tem uma string I like bananas, eu uso aqui a .replace, uso primeiro aqui o valor que eu quero mudar, que eu quero alterar, pelo valor que eu quero colocar no lugar, né? Então eu quero tirar a bananas da minha string e quero colocar no lugar apples, beleza? Vamos dar um try it yourself aqui, tá? Você pode brincar no editor do W3 Schools. Então a gente tem aqui I like bananas, eu uso a .replace na minha string e eu quero alterar bananas por apples. Depois, na hora que eu alterei, eu printo a minha variável aqui, x. Então agora eu tenho I like apples e não I like bananas. Se eu mudar aqui o apples por Leo, por exemplo, e rodar, eu não vou ter agora I like apples, eu vou ter I like Leo, por exemplo. Aí ó, carregou I like Leo. Então é assim que funciona, a gente coloca o que a gente quer substituir, a gente troca o que a gente quer mudar na nossa string pelo que a gente quer colocar no lugar. Então a gente quer tirar o emoticon, a carinha feliz ou triste em emoticon, e substituir pela carinha feliz ou triste como emoji. Então bora lá, a gente tem aqui .replace, tá? Eu quero substituir a minha string, vamos primeiro pela carinha feliz, tá? Então quero substituir a minha string carinha feliz, vírgula, vamos lá de novo no nosso problema, aqui a gente pode clicar no link, nos links aqui, e pegar os emojis, tá vendo? Copy and paste. Vamos copiar, VS Code, a gente abre uma string e cola aqui o nosso emoji, tá? Direto, ele vai substituir, beleza? Vamos agora duplicar nossa replace, a gente pode fazer isso, duplica, e agora vamos criar o caso da carinha triste. Então a gente replica aqui, replica aqui a carinha triste. Voltando aqui, vamos abrir agora o link da carinha triste, tá? Vamos copiar também e substituir aqui, tá? Então a gente está dizendo, a gente vai ter a nossa, para guardar dentro da variável frase, a nossa string que a gente vai receber, que a pessoa que a gente escreveu, a pessoa que está usando o nosso código escreveu. Vamos usar o primeiro .replace, que a gente quer substituir a carinha, o emoticon feliz, pelo emoji feliz, e a gente usa uma segunda que a gente quer substituir o emoticon triste pela carinha, pelo emoji triste, beleza? Agora a gente só tem que retornar, tá? A gente não quer printar ainda, a gente quer que a nossa main function printe isso pra gente. Da mesma forma que a gente leu aqui, né? Então a gente tem uma main que chama a função convert e manda o nosso input, né? E depois a gente printa o resultado. Então aqui a gente só quer converter, beleza? Então a gente vai retornar da nossa função. A gente usa o return para retornar um valor que a gente tem dentro da nossa função, senão a gente não consegue mais usar esse valor durante o nosso código. Então agora a gente retornou a nossa frase, né, o nosso resultado. Beleza, a gente tem uma função que converta para a gente ali a nossa frase, troque ali os emoticons pelos emojis, e agora vamos implementar a main.
A main function, a gente quer que seja a função principal, ela só vai servir para pegar o input do nosso usuário que está usando o código, tá? Pegar a escrita dele, os emoticons, mandar para a função convert, e essa função convert vai voltar para a gente o resultado, e depois na função main a gente printa esse resultado. Fechou? A gente já tem a nossa convert, que está convertendo aí para a gente a string. Vamos definir agora a nossa main function. Então, dentro da nossa main function, a gente não espera receber nada ainda, né? A nossa main function, depois ela só vai mandar para convert, e a gente quer primeiro fazer o quê? Perguntar para a pessoa, né? A gente quer receber a string da pessoa, o texto da pessoa. Então, vamos colocar um input aqui, e por enquanto eu não vou colocar nada, tá? Vamos deixar um branco, não vou criar nenhuma hipótese dessa vez, para a pessoa escrever o que ela bem entender. E vamos, óbvio, salvar isso dentro de alguma variável. Eu vou criar, por exemplo, aqui a variável x. Então, esse input vai ser guardado na variável x. Agora a gente quer fazer o que? A gente quer converter os emoticons desse input para emojis. Então, a gente vai pegar essa variável x, que vai guardar o que a gente escreveu ou que a pessoa que está usando o nosso código escreveu, e vai mandar para convert. Então agora é a hora da gente chamar a nossa convert function e mandar x. Então aqui dentro do parênteses a gente está mandando o nosso input. E claro, vamos salvar, né, o resultado, né? Como a gente está retornando frase, certo? A gente retornou, mas e aí? Como a gente pode usar isso no nosso código para printar? Porque a gente precisa printar aqui depois. Vamos guardar o resultado dessa função dentro de outra variável. Então eu vou dar, por exemplo, aqui um result, tá? Igual ao resultado da nossa função, convert. Beleza? Então agora, o que a gente retornar daqui vai estar salvo aqui. Lembrando, quando você vai fazendo esse intercâmbio entre uma função e outra, você não precisa dar os mesmos nomes. Beleza? Então eu estou retornando frase aqui porque é a minha variável que eu defini dentro da função, certo? O nome dessa variável já não me serve mais quando eu estou trabalhando em outra função ou quando eu estou trabalhando fora da função, né, no meu código no geral. Da mesma forma como eu estou chamando a função convert e estou mandando x, que é a variável que eu escolhi para guardar aqui o meu input, né? Mas eu posso, da mesma forma, hora que eu na definição, quando eu levo esse meu valor para a minha função, né, que vai rodar nesse momento, eu não preciso mandar x também. Eu posso mandar x, tá? Mas eu não preciso, eu posso dar outro nome e aqui também tratar esse mesmo valor como outro nome. Por isso que eu estou mandando x e aqui eu posso receber um str, uma string, por exemplo, beleza? Então aí eu estou chamando a função, aqui eu estou recebendo então, né, esse input, que antes era o x, agora se transformou em str. A gente vai pegar e aplicar os nossos dot replaces aqui, para substituir os emoticons pelos emojis. Esse resultado vai ficar guardado dentro de frase e a gente vai retornar a frase, né, que vai ser retornado para o nosso result, que a gente definiu para ser a variável que guarda o resultado dessa função. Beleza? E aí, por fim, o que o nosso exercício pede, que a gente print o resultado final no nosso terminal. Então a gente só precisa fazer um print result aqui. Pronto. Está feito aí, definido as nossas duas funções, a função principal, que vai chamar a função convert, vai converter para a gente e vai printar esse resultado que veio da função convert, certo? E agora, por fim, a gente não pode esquecer, tá? Como a gente pode ver aqui no enunciado, tenha certeza de chamar a função main at the bottom, né? no final do seu código, do seu arquivo. Então, claro, isso aqui não vai adiantar de nada se a gente não chamar a nossa função. Falar, não, ó, chama essa função para mim e começa a fazer o que ela manda, né? Então a gente pode dar um main parênteses aqui, beleza? Sem nada, sem nenhuma informação, porque a nossa própria função já vai estar pegando as informações que a gente precisa. Fechou? Vamos rodar o nosso código, Python faces.py. Aqui a gente não tem nada perguntando, porque lembrando, a gente só colocou a pessoa para input e não perguntou nada. Então vamos dar por exemplo, o mesmo exemplo ali, hello, uma carinha feliz e uma carinha triste para a gente ver. Se a gente der enter, a gente printa aqui hello, o emoji e os dois emojis, né, de carinha feliz e carinha triste, e não os emoticons dessa vez, certo? Então o nosso código está rodando. Eu posso fazer também uma de cada vez aqui, Leo, uma carinha triste, né, ou também Leo e uma carinha feliz, que os dois vão funcionar, fechou?
Posso também escrever qualquer coisa, só hello ele não vai converter nada para mim, né? Porque a gente especificou o que a nossa .replace deveria alterar, beleza? E é isso aí para o nosso faces.py. Então bora fazer agora o run and debug para a gente entender. Eu já expliquei bastante para vocês, mas vamos entender agora passo a passo, linha por linha, como o nosso código está funcionando. Antes da gente rodar e debugar aqui o nosso código para a gente entender melhor como está funcionando, se você quer ter as soluções que a gente usa aqui nos nossos problemas, tá? Você pode acessar o link na nossa descrição, você vai cair na nossa landing page ali, e aí lá você pode colocar seu e-mail, o primeiro nome, e você vai receber aí bonitinho as nossas soluções. Lembrando que a gente não apoia nenhum plágio, as soluções que a gente disponibiliza puramente para aprendizado e para fixação do conteúdo, né? A melhor forma de se fixar o conteúdo é aprender e fazer o seu próprio código, né? Só assim você aprende. Mas dê uma olhada na descrição do vídeo e garantam as soluções de vocês, fechou? Então bora pro Run and Debug. Então, para a gente começar aqui, vamos no quarto iconezinho aqui do nosso VS Code. Isso aqui tudo vale para o VS Code Online também, caso vocês estejam utilizando. Vamos dar o Run and Debug, tá? Python File. Qual é a primeira linha aqui que o nosso código vai estar lendo? Beleza? Vai ser a linha 10, né? Aqui a gente só definiu as funções. A primeira linha que ele vai estar lendo mesmo é quando a gente chama a função. Como a gente não tem mais nada para ser lido aqui, vamos colocar um breakpoint aqui na linha 10. Então vamos lá e começar o nosso Run and Debug. Começamos pela linha 10, tá? Não estamos mandando nada de valor para a nossa função, a gente só está chamando ela. Então qual é a próxima linha aqui? A linha 5, que é onde a gente definiu essa função. Vamos dar um step into, a gente já entra direto na função. Ainda não temos nenhum valor, tá? Dentro dela, a gente pode ver aqui nessa janelinha superior esquerda que não temos nada. Agora a gente vai colocar a pessoa para input, certo? Para a pessoa conseguir escrever o que ela mandar para o nosso código, o que ela quiser, né? E aí esse input que a pessoa escrever, tá? Vamos dar um step into. A gente pode ver aqui que a gente tá para input aqui no nosso código, a pessoa pode escrever o que ela quiser, então um hello e uma carinha feliz. Assim que eu der enter, esse hello e o emoticon de carinha feliz vai ser guardado na variável x, certo? Então vamos dar um enter, tá lá. Nosso x agora guarda o valor hello e uma carinha feliz. Agora a gente está chamando a função convert, certo? Que a gente definiu aqui em cima. E o resultado, né, da nossa função convert vai ser guardado, depois de tudo, na variável result. A gente está mandando para a função convert o valor de x, que é agora hello e a carinha feliz, certo? Então vamos dar um step into. Agora a gente entrou aqui na nossa função convert str. Vocês podem ver o quê? Que agora a nossa variável x já não guarda mais nada, né? O valor da nossa variável x foi enviada para a nossa função, só que a nossa função mudou esse valor para str. Então str guarda o mesmo valor que a nossa variável x tinha antes. Quando a gente envia aqui um valor de uma função, quando a gente chama uma função e envia o valor para ela, o que vai valer aqui é a ordem dos valores que a gente tem. Então se eu tenho um str, str2, eu posso dar um x, y, que ele vai mandar respectivamente o primeiro para o primeiro da nossa função e o segundo para o segundo da nossa função. Tá? Não precisam ter o mesmo nome, fechou? Enfim, agora a função convert vai começar a trabalhar e a gente tem o valor que a gente pegou de input na nossa função convert. Então, primeiro passo aí, bala, feito. E agora a gente está aqui pegando a nossa string, que agora tem o valor hello e o emoticon feliz, e a gente vai aplicar as duas .replaces, né? Replace a carinha feliz, né? Se tiver carinha feliz, pelo emoji feliz, e replace a carinha triste também, se tiver, pela carinha triste. E esse resultado a gente vai guardar na variável que? Frase. Então vamos dar um step into. Agora a gente tem frase com a .replace method aplicado, certo? Então agora ao invés do emoticon a gente tem o emoji feliz, que agora está dentro de frase. E aí a gente retorna da nossa função a nossa variável frase. Se eu não usar o return aqui, eu vou sair da minha função e não vou ter salvo em nenhum lugar, né, o resultado que aquela função retornou para mim. Então ela não vai ter valido de nada, né? Então por isso que a gente tem que usar o return e o frase, certo? E a gente está retornando isso para onde? Como a gente chamou nossa função convert dentro da nossa função main, e eu defini que eu quero o resultado dessa função na minha variável result, né? O result vai ser igual ao resultado da função. Então quando a gente der um step into, a gente retornou, tá vendo? Returned.
return. Da função convert, hello e o emoji, certo? Agora a gente está na linha, né, que a gente retornou o resultado. Assim que a gente der o step into aqui e passar da nossa linha em que a gente está printando o resultado, a gente vai ver aqui no terminal hello e a carinha feliz, tá? Assim como a gente esperava. E dessa forma o nosso código funciona, dessa forma a gente consegue automatizar isso em funções, né? A gente chama a função principal pega o input, chama a função para converter esse input, recebemos o valor final convertido e a gente printa na própria função principal. E tá aí o resultado, beleza? A gente volta para a linha 10 e termina o nosso código, fechou? E dessa forma a gente resolve aí o problema making faces. Vamos fazer o check 50 agora para ver se o nosso código trabalha e passa e dá o submit 50 também. Vamos voltar aqui para o nosso P7, tá? Problema set 0. A gente entra aqui no link do editor online, do VS Code Online, tá? Que está linkado aí com o nosso GitHub. E lá a gente vai subir para ficar um pouco mais fácil, mais simples, a gente subir direto do editor online, fechou? Então vamos esperar aqui ele dar o setup prévio e aí a gente só copia e cola o nosso código e manda bala. Bom, a gente carregou nosso VS Code Online aqui agora, então vamos fazer por códigos ali no terminal, né? já que no VS Code ali local a gente fez pelos ícones, aqui vamos fazer usando os códigos aí que o CS50 dá pra gente criar o diretório e tudo mais. Então vamos fazer o mkdir aqui faces, tá? Esse comando vai criar a pastinha aqui faces, tá vendo? A gente dá um cd faces, a gente entra na pasta e aí a gente dá um code faces.py, tá? Aí a gente cria o nosso arquivo aqui direto na pastinha faces, né? Já que a gente entra primeiro nela, cria o código, agora a gente só copia aqui nosso código que a gente já fez direto aqui no VS Code, né? Se vocês preferirem, vocês podem fazer também direto aqui no online, né? Tanto faz. Aí aqui no Making Faces ou em qualquer problema, é só pegar aqui o check 50, tá? Copiar, vamos dar aqui no terminal para a gente checar, tá? Ele vai checar aí, rodar o nosso código com alguns testes para ver como que tá, se tá passando tudo. Vamos dar uma olhada aí, esperar um tempinho. Bom, vocês podem ver aí que passamos em tudo, certinho o nosso código, beleza? Se você quiser, segura o Ctrl aqui, dá para ir para ver os resultados, beleza? Mas passamos em tudo, vamos dar agora o Submit 50, para a gente ter aí nosso problema submetido. Esse processo aqui é um pouco mais rápido, pronto, ó, já foi. Aqui, questão política, acadêmica, de honestidade, tá? Lembrando, de novo, não somos a favor de plágio de código. Façam o código de vocês, o aprendizado, o fixamento das teorias é muito melhor. Dá o yes aqui se quiser mandar, ele vai upar ali e vai da mesma forma dar aqui o nosso link. A gente pode ir direto pro link, ver aí o nosso problema já upado, fechou? Upou o problema, né? Recomendo aí sempre upem os problemas de vocês, tá? Para conseguir concluir o código, afinal das contas. Aqui você pode ver o check 50, 4 de 4, né? Passamos em tudo, alguns outros problemas que a gente enviou antes. Mas por hoje é basicamente isso para resolver o problema Making Faces, né? Processo um pouco aí demorado para um problema não tão difícil, né? Mas é importante explicar esse passo a passo, tentar projetar esse caminho do nosso código, tá? Muito importante entender o processo além de só codar e escrever e tudo mais. Só dessa forma você aprende e consegue solucionar, né? Codar parece muito um quebra-cabeça, né? Um puzzle, né? E sem entender a gente não consegue ter ideia de como resolver, né? Entendendo a teoria das coisas, a gente consegue criar outras formas de se resolver esse puzzle de formas mais rápidas e de formas mais construtivas, né? Mas é isso aí pro Making Faces, tá? Lembrando de novo, se quiser a solução para esse mais problemas que a gente vai fazer aqui, dá uma olhadinha no link da landing page aí na descrição do vídeo. Só colocar lá algumas informações e você vai receber por e-mail as soluções totalmente de graça, fechou? Então é isso pro problema, espero vocês em próximos vídeos aí, bora aprender a programar.